O nosso assunto de hoje, meus irmãos, é a primeira carta do apóstolo Pedro. E eu queria, então, fazer um comentário inicial. Talvez o reverendo Wellington já tenha falado a respeito das cartas gerais. O que são chamadas cartas gerais? As cartas gerais são aquelas dirigidas a ninguém e a todo mundo. Não tem ninguém específico, é uma carta como se fosse uma carta circular, como se fosse uma carta, assim, para quem queira ver. Começa com Hebreus, começa com Tiago, depois 1 Pedro, 2 Pedro, as cartas de João, Judas e não o Apocalipse. O Apocalipse é literatura apocalíptica mesmo, como o próprio nome do livro diz. 1 Pedro faz parte desse conjunto de cartas chamadas cartas gerais. E nós estudamos 1 Pedro durante meses aqui na igreja, por meio dos sermões. Nós vamos passar rapidamente pelas informações acerca do autor. O apóstolo Pedro aparece no início da carta, como autor da carta. Então, uma rápida passagem pela sua vida. Ele começa: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora e do Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Ele é mencionado mais de 150 vezes no Novo Testamento. É uma pessoa de grande importância no seio da igreja cristã. Ele cresceu em Betsaida, conforme nós vemos em João 1,44, junto à costa do Mar da Galileia, onde ele e o seu irmão tinham uma empresa de pesca. Tiago e João, Pedro e André, não sei se eles eram concorrentes na indústria da pesca ali, mas eles provavelmente tinham auxiliares, provavelmente eles tinham, essa atividade constante. Pedro foi apresentado a Jesus por André, seu irmão, e quando Jesus viu o Pedro, disse: Simão, eu vou te chamar de Petros. Simão, eu vou te chamar de pedra. Eu vou te chamar de Pedro. Não é? Isso está registrado em João 1:40, 42. E a atividade pesqueira de Pedro, então, se dá às margens do lago Tiberíades, né? Ou Mar da Galileia, como é conhecido também. E Jesus o chamou para o ministério: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E Pedro, então, deixou o ofício de pescador, e Pedro, mais tarde, quando Jesus Cristo orou ao Pai e escolheu 12 pessoas, Pedro foi a primeira pessoa que ele escolheu. É interessante que nas listas a gente vê essa empatia de Jesus por Pedro. Desde o começo, Pedro é uma pessoa que Jesus Cristo tratou e também fez com que Simão Pedro fizesse parte do círculo íntimo de Jesus. O André não, o seu irmão não. Mas Simão participou de várias coisas que Jesus Cristo fez só com Pedro, Tiago e João. Esses três
eram mais próximos de Jesus, os companheiros mais próximos de Jesus dos 12 apóstolos. Então Pedro tem uma vasta experiência de comunhão com Jesus, e nós sabemos que a forma como Pedro se mostra na Bíblia, ele parece um de nós, né? Porque ele aparenta muita força, muita ousadia, mas ao mesmo tempo é meio banana, né? Tem hora que ele fala coisa com coisa, tem hora que ele não fala coisa com coisa. Não parece a gente? Parece a gente. Parece comigo. Eu pareço com ele. Pronto. Eu pareço com ele. Então, é um homem de força e coragem, de autoconfiança exagerada, repreende Jesus, chama a atenção de Jesus, Jesus espanta Satanás. É uma porção de coisas que acontecem na vida do Pedro, mas a que a gente lembra com maior frequência é que ele, quando estava assim, acompanhando o julgamento de Jesus Cristo, ele foi visto como um deles, e ele disse, de jeito nenhum, eu não, de jeito nenhum, não sou eu, vocês estão confundindo, é outra pessoa, não parece comigo, não sou eu, não tenho nada a ver com isso, eu juro que não tem nada a ver com isso, eu não conheço esse homem. Podem imaginar o Pedro que viu a ressurreição da filha de Jairo, o Pedro que viu a transfiguração chegar nesse ponto? Entretanto, quando Jesus Cristo ressuscitou, eu gosto muito da passagem de João 21, que Jesus pega o Pedro pela mão, vem cá, vamos dar uma volta. Andando pela praia, você me ama, Pedro? Aí o Pedro deve ter ficado assim, sabe, vermelho com a cor da sua camisa, e quente, muito quente. Não, tu sabes que te amo. Mas Jesus Cristo disse assim, Pedro, eu sei que você já disse, mas você me ama mesmo? Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro, você me ama? O Pedro sempre precisava de umas 3 vezes, sabe? É como a gente. O Pedro precisava de umas 3 vezes para... E Jesus Cristo nunca parou de dizer, então cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E ele se sentiu então empoderado pelo Senhor para agir como um apóstolo. Quando o Espírito Santo encheu a sala e tomou 120 pessoas no Pentecostes, o que aconteceu com Pedro? Pedro se tornou a principal voz do cristianismo daquela época, porque ele fez discursos pelo Espírito Santo de Deus, de maneira que você pode ver no estilo dos sermões que Lucas registrou, a mesma linguagem, o mesmo jeito que o Pedro apresenta nas suas cartas. Então, as experiências deste homem com Deus foram muito, muito fortes. Deus demonstrou toda a sua paciência, Deus demonstrou toda a sua graça para com ele, e a despeito do temperamento de Pedro, da falta de coragem de Pedro, da autoconfiança de Pedro, Deus o usou poderosamente e ele se tornou líder da igreja de Jerusalém. Ele operou milagres em nome de Jesus, ele defendeu a fé cristã com muita ousadia, exatamente diante do Sinédrio, não teve medo mais. É interessante como o Espírito Santo, enchendo a gente, tira o medo da gente, de pregar, é legal.
a gente perceber isso, ver como o Senhor muda e nos dá forças para pregar. Então ele precisou de uma visão, de um lençol com vários animais e a ordem de matar e comer, para entender que Deus não estava reservando o evangelho apenas para os judeus, mas também para os gentios. E ele foi o primeiro pregador, além de Filipe, que tratou na Samaria, mas ele foi o primeiro pregador que foi diretamente aos gentios. Não foi Paulo, não, foi ele. Ele foi encaminhado para a casa de Cornélio. E ali ele ajudou a estabelecer a igreja junto aos gentios. E ele também deve ter conhecido esta região que ele menciona no primeiro versículo, ou nos primeiros versículos aqui. Aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, quer dizer, toda a região da Ásia, toda a região ali para cima de Jerusalém, não é? A Antioquia, depois todas as cidades evangelizadas por Paulo na primeira viagem missionária, na Galácia, enfim, ele andou por tudo lá. E a última referência que a gente tem é a Babilônia. E nesse caso, no tempo de Pedro, existia uma Babilônia que era um posto militar no Egito. Mas não é essa Babilônia. Também existia a Babilônia do tempo de Nabucodonosor, mas ela estava em ruínas. Então é muito possível que essa Babilônia aqui, a exemplo do que fala o Apocalipse, essa Babilônia seja a cidade de Roma. Então, Pedro esteve em Roma, é possível que sim, e de lá ele teria escrito essa carta. De lá ele teria escrito essa carta. Segundo a tradição, a vida de Pedro foi terminada bem próxima da morte também de Paulo, sob o reinado de Nero. Então nós estamos falando da década de 60, final da década de 60, lá por 67, 68, por aí, Pedro teria sido crucificado, mas segundo a tradição ele disse: bom, eu vou ser crucificado, mas eu não quero ser crucificado à semelhança do meu Senhor. Então ele teria sido crucificado de cabeça para baixo. Né? Interessante, né? De qualquer maneira, meus irmãos, as pessoas duvidam, algumas pessoas, alguns comentaristas, alguns críticos duvidam da autoria da carta, achando que essa carta teria sido por um dos discípulos de Pedro bem mais tarde. Por quê? Porque eles alegam que perseguições para valer, porque a carta vai tratar de perseguições, mas as perseguições para valer aconteceram no governo de Domiciano, no final do século, décadas de 80 e 90, ou de Trajano, que foi até na virada do século. Então eles disseram assim: olha, pelo que está escrito aqui, a perseguição maior da igreja foi nesse período, então não é Pedro não pode ter escrito essa carta. Qual é o contra-argumento? É que Pedro e a igreja experimentaram perseguições sob o governo de Nero, na década de 60. E o apóstolo foi executado nesse período. Então não há problema nenhum dele falar de sofrimento, de perseguição, porque ele experimentou a perseguição até a morte. O segundo argumento que usam é esse: olha, Pedro era um pescador galileu e o grego da sua carta é excelente. É uma carta com um grego clássico, gente, não é nem grego koiné. O grego koiné era o grego da população, era da população gentia, era uma língua que todo mundo falava, mas era uma língua popular.
enquanto que o grego clássico é dos grandes escritores da Grécia Antiga e tudo mais. A carta de Pedro tem um grego excelente para o pescador. Então não pode ser ele. Não pode ser ele. Entretanto, assim como o apóstolo Paulo, Pedro deve ter usado, sim, ajudantes, seja para revisar o seu texto, seja para escrever as suas ideias. Isso não compromete a inspiração. Isso não compromete de jeito nenhum a inspiração. Quando eu falo para você alguma coisa e você escreve no seu estilo. Não tem problema nenhum. Às vezes a gente escreve uma carta e diz assim, dá uma revisada aí, e a pessoa revisa a nossa carta e melhora os termos, mas não de acordo com o que a gente sabe, é de acordo com o que ela sabe. E teria sido o caso este de Silvano. Silvano, veja lá no fim de 1 Pedro, versículo 12 do capítulo 5. O que diz? Dá para ler? Vamos lá. Por meio de Silvano. Pois é, esse por meio de Silvano pode significar que Silvano escreveu tudo, ou pode significar que Silvano revisou as ideias de Pedro e colocou no seu estilo. É interessante você observar que esse Silvano é o Silas, que estava com Paulo. Paulo e Silas, lembram dessa daqui? Paulo e Silas. Então, o Paulo usou os serviços de Silvano em 1 Coríntios, em 1 Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, e de repente nós temos o Silvano ajudando Pedro. Então, não existe disparidade entre Paulo e Pedro. Não existe disparidade entre os auxiliares deles. Eles se ajudavam mutuamente, cada um por uma direção. Paulo para os gentios e Pedro para os judeus. Entretanto, a mão de obra assessora era uma mão de obra até comum entre eles. E quando ele cita Marcos, aí no final da carta, como o filho dele, um filho na fé, o Marcos é o João Marcos, sobrinho de Barnabé, que foi com Paulo na primeira viagem missionária, recuou, e depois o apóstolo Paulo diz que Marcos era útil no ministério. Então, estas pessoas estiveram bem próximas. E esse Marcos é justamente o que escreveu o Evangelho de Marcos. Então, é um grupo que anda coeso, uma liderança da igreja que anda coesa, que viaja, que se encaminha para todas as partes e que foi usada imensamente por Deus justamente para escrever a palavra de Deus. E aí, então, vem um terceiro argumento que diz: a teologia de Pedro depende da de Paulo. E eu queria comentar com vocês o seguinte: vocês já viram quantos profetas do Antigo Testamento falam do dia do Senhor? E eles são fora, eles não são cronologicamente juntos, eles são separados no tempo. A mensagem é uma. Quando você chega no Evangelho, não existe o Evangelho de Paulo e o Evangelho de Pedro. Existe o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Existe a morte de Jesus, existe a ressurreição de Jesus, existe
a ascensão de Jesus, existe a glória de Jesus, o Jesus glorificado, e existe a vida cristã, e não tem diferença entre eles. Mas por que não tem diferença? Porque o Espírito que os inspira é o mesmo, e a mensagem que existe é a mesma. Ainda que você possa dizer, mas Pedro disse isso e Paulo disse aquilo, é numa circunstância, não é nas coisas básicas. E é conforme o público, não é conforme uma situação genérica, é uma coisa específica. Então, estes argumentos são tidos como argumentos assim especulativos, de certa maneira, por conta do fato de que as pessoas querem achar pelo em ovo. Mas, na interpretação tradicional, nós encontramos isto. Pedro, de fato, escreveu no tempo de Nero. Pedro usou um ajudante, seja para escrever ou seja para revisar, e Paulo e Pedro, claro, tinham suas divergências, mas não na doutrina. Não na doutrina. Como é que essa carta está dividida? Inicialmente, Pedro saúda os crentes, capítulo 1, versos 1 e 2, e ele já começa qualificando os seus leitores. Primeiro, eles são eleitos pela graça de Deus, são forasteiros, não estão, portanto, numa região só, mas muito possivelmente eles tenham, porque Pedro está orientado para ser pregador aos judeus, você tem aqui muita gente judia nessas regiões aqui. Depois você tem, de novo, a ideia de que eles são eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, e aqui está reforçada a existência de 3 pessoas da Trindade. Vocês viram? Viram? Paulo, então, saúda cada um deles, mas ao saudar, já tem, então, a concepção de que estas pessoas têm uma vocação pré-estabelecida pelo Senhor, que consiste no Pai, no Espírito e no sangue de Jesus Cristo. Depois nós temos, então, a descrição da salvação. E Pedro faz aqui, é como se fosse um hino. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus. Então, a salvação está lá, está armazenada lá, entretanto, ela está sendo usada aqui e vocês estão sendo guardados aqui. No mesmo espírito de Miqueias. Vocês viram Miqueias? Miqueias disse que o povo tinha que ser disciplinado, mas que Deus ia fazer uma faxina no povo. Não é verdade? Então vocês estão sendo guardados por Deus para aquela salvação futura. Esta é a forma como Pedro entende que os crentes devem olhar para a questão da sua salvação. Ainda que vocês não vejam hoje a Deus pessoalmente, fisicamente, ainda que vocês não percebam os efeitos da salvação em vocês completamente, vocês já estão seguros na mão de Deus. Então, se perguntarem para você, como é que você pode ter certeza da salvação?
Aí você pode responder assim: se dependesse de mim, eu não teria. Porque às vezes eu estou crente e às vezes estou meio incrédulo, meio pagão. Né? Às vezes eu estou meio confuso, às vezes eu estou meio desorientado, às vezes eu estou bem espiritualmente. Mas não pode depender de mim. Deus fez isso. Deus me salvou. E pela fé eu entendo que Deus segura a minha mão. E pela fé eu entendo que Deus me usa para a sua glória. E pela fé eu entendo que Deus está reservando para mim uma herança que não tem preço lá na eternidade. E é aí que Pedro diz: bom, já que vocês têm esta grande salvação, então o que vocês têm que fazer? Primeiro de tudo, vocês têm que ir preparando o seu entendimento, verso 13 do capítulo 1, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça de Deus que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo se revelou a você, Jesus Cristo mostrou para você que Ele é o Filho de Deus, você acreditou nele, você confiou nele, você entregou sua vida para Ele. Então agora, entenda que você tem um elo de obediência para com Ele. Você tem um vínculo. Você tem um vínculo com Ele. E esse vínculo não pode ser quebrado. Tem que ser respeitado o tempo todo. Diga, Fernando. Tem microfone aí disponível? Vamos lá. Pastor, então, Pedro, aqui a gente vê um discípulo de Jesus e, mediante de tudo que ele fez, o testemunho, mas mesmo assim ele nega Cristo. E essa negação tem a ver com a salvação dele? Não. E Eu nego a Cristo todo dia. certo. Você não? Vai, fala, prossiga. Por isso, né, diante disso também, que ele foi crucificado lá no Sinédrio, e, enfim, toda aquela confusão, né, que por causa dessa negação e muitas outras, ele foi crucificado, né? Você precisa lembrar de uma outra falha de Pedro. O Pedro já estava cheio do Espírito Santo, já tinha sido pregador, já tinha curado pessoas. Aí ele vai para Antioquia, come com gentios e tal. É uma igreja só, não tem mais barreira entre judeu e gentil. Aí chega um povão de Jerusalém, cheio de diferenças, não me reles, não me toques, né? Nós somos judeus, a igreja é gentia, a gente não vai se misturar. E o Pedro muda de lado, e ele é chamado a atenção. Isso só mostra que o Pedro é como um de nós, que tem altos e baixos. Entretanto, na carta de Pedro, você percebe que mesmo com estes altos e baixos, Deus não dependeu dos altos e baixos dele para salvá-lo e para torná-lo um grande pastor. Deus o usou com poder e graça. Não tem a ver com salvação. A queda dele ali tem a ver com um estado espiritual fraco, de autoconfiança. Tem a ver com... Pode deixar, eu sou crente há 40 anos, eu sei lidar com essa tentação. Sabe nada. O diabo é astucioso pra caramba, ele leva a gente na conversa e a gente cai. Entretanto, o que deve nos preocupar é o fato de que, uma vez salvos, logo que a gente tem consciência de que a gente caiu, a gente tem que se levantar. A gente tem que confessar o nosso pecado, imediatamente.
para voltar à comunhão, não voltar à salvação, mas voltar à comunhão. O ensino arminiano afirma, com outras palavras, que a salvação depende da sua santidade. Se você está fraco espiritualmente, você corre o risco de perder a salvação. Se você está forte espiritualmente, você está confirmado na salvação. Mas não é isso que resolve. É o Pai que lá atrás elegeu. E quando Ele firmou as estacas da sua vida, ainda que você balance, você não cai. Percebe? Quando Jesus orou, Ele sabia que um deles ia traí-lo. Não foi? Ele escolheu 12, ele disse, mas um de vós é o diabo. Quem? Um de vós é o diabo. E não era Pedro. Interessante, né? Não era Pedro. Mas Pedro ia fazer um papelão, mas não era Pedro. Não era Pedro. Pedro estava nas mãos do Senhor. Então, os remidos são chamados à obediência. E aí, Pedro entra com essa história. Gente, Deus é santo. Qual é a agenda de Deus para você? Vós sereis santos, assim como eu sou santo, diz o Senhor. É o que eu quero fazer com vocês. Eu quero que vocês tenham a minha mente. Eu quero que vocês tenham o meu jeito de reagir. Eu quero que vocês tenham a minha capacidade de paciência. Eu quero que vocês tenham alegria dentro de vocês, como eu sou alegre. Deus dizendo todas essas coisas. Deus quer configurar o crente segundo a imagem do seu Filho. Mas para isso, Ele precisa, Ele necessita do nosso esforço. É só aí que Deus precisa da gente. Ele precisa que a gente se entregue. E esse é o nosso esforço, nos entregarmos para Ele. Essa é a luta. Então, há uma necessidade de crescimento espiritual. E como é que eu cresço espiritualmente? Eu faço substituição de princípios e valores. Pedro está estabelecendo isso. Veja só, capítulo 2, versículos 1 até 3. Vamos ler juntos? Portanto, então, vocês estão vendo uma coisa interessante? Não é Deus que vai tirar a maledicência de mim. Sou eu que tenho que tirar. Não é Deus que vai tirar de mim maldade, engano, hipocrisia, inveja. Abandonem. Há uma substituição de valores, de princípios e valores. Então, vamos lá, você estuda numa faculdade e você ganha conceitos tanto de humanas quanto de exatas. Você ganha isso, você tem essas técnicas, você tem esse conhecimento, tá bom? Esse conhecimento é desenvolvido a partir da ciência. Ele é o seu valor? Pode ser. Você nunca vai esquecer da gravidade, não é? Da teoria da gravidade. Você nunca vai esquecer disso, porque se você não cuidar, você tomba. Não é? É uma lei da existência humana que a gente tem que prestar atenção. Entretanto, quando o apóstolo fala,
O que deve pautar a minha ética? O que deve pautar a minha moral? O que deve pautar aquilo que condiciona a minha relação com as pessoas? Eu não devo me pautar pelo conhecimento humano. O perdão não é uma coisa humana, o perdão é uma coisa divina. A longanimidade, a paciência extrema é uma coisa divina, não é uma coisa humana. E assim Pedro, olha, estou com Paulo na cabeça, Pedro está dizendo para a gente abandonar essas coisas. E como crianças recém-nascidas, descrevam para mim o que é uma criança recém-nascida. Se você não cuidar dela, ela morre? Ela morre. É como a plantinha da Esther. Se não cuidar da plantinha desde o comecinho, ali morre. Nós sabemos da delicadeza, da resistência da criança, mas ao mesmo tempo da delicadeza que ela necessita, dos cuidados que ela necessita. Mas vocês já viram quando uma criança está até de olhinho fechado e está muito próximo da mama da mãe, o desespero da coitada? A busca. Pedro está usando essa metáfora, essa figura de linguagem, para dizer que esse tem que ser o jeito do crente, um jeito assim meio desenfreado, meio desesperado por conhecer a Deus. Então é uma substituição de princípios e valores. Olha, isso funciona muito bem para o meu vizinho, mas para mim não funciona, tem Deus na frente. Então é uma contracultura, o crente vive numa contracultura, o crente é acusado de sonhar muito. Você enxerga Deus nas coisas. Eu tenho que enxergar Deus nas coisas, porque afinal de contas, Ele me salvou, Ele me comprou. Então, Pedro está dizendo, olha, para você ser santo como Deus é santo, você precisa fazer essa troca. Precisa fazer esse exercício mental e espiritual, no sentido de abandonar mentira, de abandonar maldade, preconceito das pessoas, enfim, Pedro está colocando tudo isso. E ele então acaba mostrando, no capítulo 2, que a igreja está montada em cima de uma pedra, que é Cristo. E a igreja é comparada aqui a um prédio. Mas é interessante que Pedro diz assim como Cristo é pedra viva, cada crente é uma pedra viva também. O que é uma pedra viva? Dá para dar um sentido aqui para a metáfora? O que é uma pedra viva? Não é aquela pedra que anda no deserto de não sei onde aí, não. O que é uma pedra viva? Eu não sei dizer. Mas eu imagino assim, uma pedra que brilha. Você já viu uma pedra cheia de cristais? Que quando exposta na luz, ela brilha, como se estivesse viva. Como se tivesse, ela na verdade não tem vida em si mesma, mas ela está refletindo a luz que vem de fora. A ideia é essa. Quando Pedro trabalha o conceito de pedra viva, é uma pedra que se ajusta no prédio de Deus. Nossa irmã Ellen pode contar um pouco a respeito de Machu Picchu. Eu não sei como é que pronuncia isso aí, como é que é? Machu Picchu. E eu queria perguntar para você, como é que é a disposição das pedras lá? Espera um pouquinho, você vai falar de Jundiaí para o mundo. Meu Deus. É muita pedra, só tem pedra, mas elas não têm nada entre elas, elas são sobrepostas sem cimento, sem nada.
sem espaço. Sem espaço. Elas são colocadas, é incrível, encaixadas. Elas são encaixadas. São encaixadas. E com isso, elas ficam muito resistentes. Muito resistentes. Vocês estão entendendo como é que funciona a metáfora do Pedro? Você faz parte de mim. Eu faço parte de você. A gente se integra por meio da fé. A gente se respeita, a gente se exorta, a gente se ajuda, a gente se equilibra, a gente se fortalece e esse muro vai crescendo. Porque o Senhor vai acrescentando as pedras nesse prédio. Pedro tem essa metáfora. Enquanto Paulo usa o corpo de Cristo, vocês já viram muitas vezes, e outras ideias, Pedro usa a ideia de prédio, usa a ideia de pedras vivas. Então ele diz, a igreja é um templo espiritual. Essa ideia contrasta com a igreja católica apostólica romana, que diz que a igreja é a instituição. E por meio da instituição, as pessoas que creem e obedecem os seus sacramentos, os sacramentos da instituição, é que são salvos. E a igreja protestante diz, Cristo salva e os crentes compõem a sua casa. Nós somos as pedras desse templo. É por isso que a gente tem que dar ajuda e receber ajuda para continuar crescendo. Então, Pedro entra numa segunda sessão, depois de ter falado da salvação, da santidade na vida, de como nós somos igreja, aí ele começa a falar como é que a gente se relaciona com o mundo, com a sociedade. Portanto, é uma carta muito prática que nos ensina como viver no meio das pessoas. Primeira parte, vocês devem se encarar, capítulo 2, verso 11, vocês devem se encarar como peregrinos e forasteiros. Vou fazer um exemplo aqui, vou perguntar aqui, quem é que nasceu em Jundiaí aqui? O resto é forasteiro. O resto é forasteiro. Você nasceu em Jundiaí? Forasteiro. O interessante é isto, é que Pedro diz assim, a gente vive aqui, mas a nossa história, o nosso futuro não está aqui. Não está aqui. O nosso futuro está além. E nessa condição, nós devemos ser de qualquer jeito? No versículo 12, ele diz assim, tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Mas eles vão nos acusar de sermos tão estranhos, de sermos honestos, de falarmos a verdade, de agirmos com integridade, de exercermos paciência, de tolerarmos o abuso. Eles vão rir de nós. Esse é o preço que nos cabe aqui. Pedro está dizendo que esse é o preço que nos cabe para sermos crentes, para atingirmos o objetivo de sermos santos como o Senhor é santo. Então, ele diz em relação ao país, verso 13, por causa do Senhor estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei, quer como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Pedro aqui está afirmando que um crente é sujeito às normas sociais,
não todas. Aquelas que confrontam, e um dos princípios do calvinismo é esse, aquelas orientações, aquelas leis, aquelas normas que vão contra a moralidade, que vão contra a palavra de Deus de maneira explícita, devem ser resistidas. Calvino escreveu sobre resistência ao Estado. Quando o Estado promulga leis que não são leis que beneficiam o povo inteiro, que são leis para ajudar um determinado nicho, que são leis que, em vez de glorificar a Deus, exaltam o homem, nós devemos, como crentes, ter uma opinião contrária. Não é questão de ser de esquerda ou de direita. É mais do que isso. Porque tanto a direita quanto a esquerda fazem leis que beneficiam determinadas situações, porque é a justiça humana. E nós não devemos ser subservientes como cidadãos. Devemos ser críticos como cidadãos. Interessante, né? Nunca o Evangelho ensina que a gente deve se sujeitar à autoridade em tudo que ela faz. Mas a gente deve, sim, se sujeitar por causa do Senhor. Agora, quando a autoridade peca contra o Senhor, a gente deve ir do lado do Senhor e não do lado da autoridade. Interessante isso para mim. Na relação de servos e senhores, Pedro diz a mesma coisa: sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor, verso 18. E não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal, porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo castigados, por isso vocês o suportam com paciência. Bom, eu estou apanhando porque eu fiz coisa errada. Pedro diz, não tem glória nenhuma nisso, bendita surra, você merece mesmo. Errou, apanha. Entretanto, ele está dizendo, olha, você tem um Senhor que é bom, glória a Deus por isso. Você tem um Senhor que é mau. Por causa do Senhor, obedeça a essa pessoa. Mas eu insisto, se ela diz assim, olha, estão ligando para o senhor no telefone fixo, dureza, né? Não tem mais essa coisa, né? Mas vamos supor que tenha. Estão ligando para o senhor no telefone fixo. E você diz assim, diga que eu não estou. Aí você, como servo crente, diz assim, diz o Senhor. Eu tive um caso desse, foi engraçado. O meu chefe não queria falar com alguém. Ligaram para ele, eu atendi. Teu chefe está aí? E ele assim... Aí eu botei a mão no bocal do telefone e disse assim, como é que eu vou dizer para esse homem aqui que você não está quando eu estou te vendo? Me dá aqui, vai. Aí resolveu a questão, falei, está vendo, não foi bom? Não foi bom você ser honesto com ele? Ele te ajudou, não foi? Quer dizer, o crente, o meu chefe acho que queria me matar naquela hora. Mas eu ia para o céu, ele que ia ficar em desvantagem. Você precisa entender o espírito da carta no sentido de que nós não somos pessoas passivas. Como crentes, a gente ama, a gente tem paciência, a gente vive, mas numa relação de trabalho, a gente é crítico também. Com relação a maridos e esposas, Pedro
trabalha o conceito da ordem da criação. Mas ele dá uma instrução interessante para as mulheres, que é a seguinte: vocês podem ter um porte tão elevado, um porte tão responsável, que mesmo sem dizer uma palavra, os seus maridos podem ser levados à conversão. Impressionante, né? O marido olha para a mulher e vê aquela potência de pessoa, aquela mulher cheia de princípios, cheia de graças, cheia de força. Nos termos de Provérbios 31, ele disse assim: pelo amor de Deus, eu preciso aceitar Cristo, porque essa mulher aqui é uma super mulher. Todavia, ao mesmo tempo que Pedro fala isso, ela diz assim: mas se sujeite ao seu marido. E eu quero trazer para vocês aqui uma ideia de sujeição. O que é sujeitar-me a um homem? Uma mulher casada sujeitar-se a um homem. Ela se sujeita a um homem por causa do Senhor, não por causa do homem, em primeiro lugar. Se o homem precisa ouvir umas verdades, ele vai ouvir. Portanto, não é uma mulher escrava, é uma mulher sábia. E é uma mulher que empurra o seu marido para ser uma grande figura. Quando você lê em Provérbios 31, você vê uma coisa interessante. O marido é conhecido na cidade por causa dela. Por causa do porte dela. Isso é sujeição, acredite se quiser. O que não é sujeição é ser trapo. É ser capacho. Mas a sujeição implica em você reconhecer: bom, primeiro Deus criou o meu marido. Então, assim como eu devo minha honra a Cristo, eu devo a minha honra ao marido. Então eu não vou falar mal do meu marido para ninguém. Mas eu vou fazer desse camarada aí uma pessoa boa. Tem muita coisa que ele não compreende, eu vou fazer ele compreender. Gente, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou ambos à sua imagem e semelhança. A gente não pode fazer guerra de sexo, não tem guerra de sexo, nem na Bíblia tem. Mas a função que Pedro indica aqui é de uma mulher que chama o seu marido de Senhor. Então eu disse assim: Nossa Senhora, né? Aqui na igreja presbiteriana falando Nossa Senhora, mas tem crente que fala Nossa Senhora, não tem? Ou então Virgem Maria. Quando a gente pensa no que Pedro está insistindo aqui, ele está insistindo para que haja uma vida dentro do casamento que seja uma vida profundamente conciliatória, uma vida em que cada um saiba da sua parte. Já vou mudar de assunto. O marido, por exemplo. O marido, Pedro era um pescador. Estava acostumado a fazer força, puxar as redes, estava acostumado a fazer o barco andar, controlava leme, controlava velas, controlava tudo isso aí. Ele era um homem de mãos calejadas, era fortão, não é? Entretanto, ele diz assim: maridos, vivei a vida comum do lar. Descasca a batata. Troca a fralda. Lava a louça não, por favor. Especialmente quando tem panela. Pastor sofre. Brincadeira. Espera um pouquinho.
Eu vou aqui, é mais perto. Eu tive uma crise no meu casamento, e nessa época eu era atendida pelo pastor da época. E a gente, na crise, a gente quer falar. Imagine, a mulher quer falar. Difícil, né? E aí, o pastor virava esse texto toda hora, depois que eu terminava, ele só virava esse texto para mim e falava: um dia eu vou pegar essa folha, eu vou rasgar, eu vou jogar fora, eu vou jogar no lixo. Como que eu não vou falar? Eu tenho que falar, ele tem que ouvir. Por que ele não vai me ouvir? Quer dizer, ele só conhece, vê tudo isso, mas ele não está me enxergando. Eu tenho que mostrar, diante de tudo aquilo que a gente estava vivendo. Mas Deus é maravilhoso. Realmente, a gente tem que se calar. Porque aqui nesse texto, ele está falando para que a palavra seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta da sua esposa. Ele não estava enxergando a minha conduta. Para ele, aquilo era uma afronta, porque ele estava vivendo de maneira errada. Então, quando eu me calei, realmente, gente, que dureza que é isso, eu, Ângela Maria, parar de falar. É muito complicado. Mas Deus agiu. Restaurou o nosso casamento, e o Fernando, 2 anos e meio antes de falecer, reconheceu Jesus como seu suficiente Salvador. Então, isso já é o bastante. Mas, mulherada, a gente tem que ficar quieta. O marido dela se chamava Fernando. A Ângela acabou de dizer para o povo de Deus não ficar infernando o seu marido. Foi isso, não é? Pastor, só queria uma compreensão aqui, quando ele diz que as orações dos homens serão interrompidas. É simples, você constrange sua mulher, você anula sua mulher, você desfaz da sua mulher, você despreza a sua mulher e vai orar. Tua oração é ouvida? É. Você fala. Lembra de Jesus? Jesus disse assim: se você for entregar uma oferta no altar, para e pensa. Se você se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta no altar, não põe no bolso de volta, deixa a oferta no altar, volta outra hora. Não tem isso. Deixa a oferta no altar, vai, se reconcilia, e aí vem e apresenta a tua oferta no altar, aí você vai ser aceito. Oração interrompida é perda da comunhão, é falta de perdão, é falta de convivência, de cumplicidade, é falta de amor, é falta de decência, é falta de respeito, é falta de tudo isso. Como é que Deus vai ouvir? Então é sob essa perspectiva a oração interrompida. O marido não pode abençoar a casa dele quando ele está em litígio com a mulher dele. Mas por onde o marido tem que caminhar? Tem que caminhar com a vida comum da casa com discernimento. Então ele tem que entender a vida da casa, a luta da casa, o esforço da casa, antes de caminhar, antes de dizer qualquer coisa. O horário foi embora, gente. Então, o último dever cristão é viver juntos na comunidade cristã, e aí, então, Pedro diz, eu estou com Paulo na cabeça, hein? De novo. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Em outras palavras, cada um de nós tem o que contribuir, porque nós somos pedras vivas. Mas para que haja esse ajuste, a gente tem que ter uma santa paciência.
Porque a gente julga pelo olhar a pessoa, a gente bate os olhos e diz, não gostei. E por isso a gente não espera nada da pessoa que a gente não gostou de olhar. Mas tem. A gente precisa achar. A gente precisa achar. Então, o conselho de Pedro, olha de novo, é bloqueio mental isso aqui, não é possível. O conselho dele é que a gente tem que ter essa atitude com os irmãos. Em compensação, olha, só faltam 2 telas, tá bom? 2 telas. Em compensação, Pedro recorda os crentes, porque ele está consolando os crentes. Como é que nós devemos enfrentar as hostilidades e sofrimentos que estão postos diante de nós? Como é que nós devemos olhar para a questão do sofrimento? Nós devemos, então, viver para Deus, para a glória de Deus, empregando os dons de Deus em benefício dos outros. E Pedro, então, pede, olha, tenham paciência, a vida cristã não é fácil. A vida cristã demanda grande paciência e resignação. E por último, então, ele diz, vocês que são líderes da igreja, e isso é dirigido a Lerose, a Cláudio, não sei se o Marcelo está aí, não sei, ele foi para outra classe, para Marcos Freitas, para presbíteros, quem mais é presbítero aqui que eu não citei? Bom, enfim, o meu Salvador. Então, essa gente precisa coordenar todo esse esforço dos crentes. Mas não para fazer a própria vontade, sim fazer a vontade do Senhor. É interessante como ele diz aqui, como é o perfil esperado dos presbíteros, não é? Que pastoreiem o rebanho de Deus, 5:2, não por obrigação, espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, de boa vontade, não como dominadores dos que foram confiados, mas exemplos, porque a igreja não é nossa, a igreja não é deles, eles não são donos da igreja, os pastores não são donos das igrejas, os pastores são instrumentos da igreja para cuidar da igreja, mas não são donos. A gente não determina nenhum de vocês onde fazer, onde acontecer, onde morar, o quanto dar, o quanto ofertar para a igreja. A gente não pode fazer isso. A gente só pode lembrar o que a palavra de Deus lembra, nada mais, porque a gente não existe aqui para fazer de vocês nossos cativos. O crente tem que pensar, quando um oficial de igreja começa a desvirtuar a palavra de Deus, ele tem que ser posto para fora. Pastor, presbítero, diácono, quem quer que seja, ele precisa ser posto para fora. E a congregação não pode dizer amém para tudo. Tem que pensar. E o apóstolo Pedro é dessa linha. Então, ele chega a 2 apelos: a humildade e confiança, não é? E resistir ao diabo. Então, ele faz exortação à vigilância e à firmeza, e ele conclui a carta com estas bênçãos. Então, 1 Pedro ensina como o crente pode viver vitoriosamente, sem perder a esperança, sem se tornar amargo, confiando no seu Senhor enquanto aguarda a sua segunda vinda. Mesmo vivendo uma vida obediente, vitoriosa sob coação, um cristão pode realmente evangelizar seu mundo hostil. Os crentes são constantemente expostos ao sistema do mundo, estimulado por Satanás e seus demônios, cujo esforço é desacreditar a igreja e destruir sua credulidade e integridade. Os cristãos, contudo, devem resistir ao inimigo e silenciar as críticas com o poder de uma vida santa, às vezes sem falar nada.
Há duas categorias de verdade. A primeira é positiva e inclui uma longa lista de bênçãos concedidas aos cristãos por conhecer a Cristo. Entrelaçado nesta lista de privilégios, há um catálogo de sofrimentos. Os cristãos, embora sendo os mais privilegiados, também devem saber que o mundo os tratará de forma injusta. A cidadania dos cristãos é no céu, e eles são estrangeiros no mundo hostil estimulado por Satanás. A vida cristã, portanto, pode ser resumida como um chamado à vitória e à glória por meio da vereda do sofrimento. Assim, a pergunta básica que Pedro responde nesta epístola é: como devem os cristãos lidar com a animosidade? A resposta destaca verdades práticas e focaliza Jesus Cristo como um modelo de alguém que manteve uma atitude triunfante em meio à hostilidade. Outras questões práticas sobre a vida cristã. Os cristãos necessitam de um sacerdote para interceder junto a Deus por eles? Na verdade, eles têm Jesus. Qual a atitude cristã em relação ao governo secular e à desobediência civil? Um cristão respeita o governo por causa do Senhor, mas resiste ao Estado quando ele agride a vontade de Deus. Qual a atitude de um empregado cristão em relação ao empregador hostil? Ele faz por causa do Senhor, trabalha por causa do Senhor. Como uma mulher crente pode ganhar para Cristo seu marido descrente? Pergunte para a Ângela. Não é pergunte para a Ângela. É servindo ao Senhor pelo porte dela, sendo uma mulher de Deus. E como deve se conduzir um homem cristão com sua esposa? Deve ser um homem não machão, mas um homem que reconhece o trabalho da mulher, a vida da mulher, a vida dos filhos, um homem integrado na sua casa e um homem que ora muito. Que Deus nos abençoe.